Graças a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como é bom estarmos aqui na casa do Senhor. Como é bom poder sentir a presença de Deus nos nossos corações, Deus falando conosco através dos louvores. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. E eu louvo a Deus pelo fôlego de vida. Eu louvo ao Senhor por ter me sustentado e por ter me dado a oportunidade de subir mais uma vez aqui, neste lugar, para ministrar a palavra de Deus aos vossos corações. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos use poderosamente na exposição da sua palavra. Amém? Palavra do Senhor, nosso Deus, para a nossa meditação nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O irmão Marcos, ele fez a leitura a partir do versículo 42, e nós estaremos lendo um pouco antes. Estaremos lendo Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvirem isto, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para os que estão longe, a todos quanto o nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de modo que os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia ajuntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Feche os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Agradeça a Deus, levante as suas mãos aos céus e agradeça a Deus por esse momento, pela oportunidade que Ele te deu de poder adentrar por estas portas. Nossos irmãos que estão em casa, ore conosco também. Bondoso Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, mais uma vez estamos na Tua presença e é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós estamos congregados aqui nesta manhã. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de todos os irmãos e irmãs que adentraram por estas portas, que vieram aqui, meu Deus, nesta manhã para te adorar, para exaltar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por ter protegido os teus servos durante toda esta semana. Obrigado por ter trazido eles à tua presença, por ter colocado em seus corações o desejo de vir à tua casa. Eu também oro, meu Deus, e agradeço a Ti pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham nos seus lares. O Senhor sabe o motivo por que não vieram, e eu peço que o Senhor, de igual forma, também toque em suas vidas, toque em seus corações neste momento. Pai, que a Tua palavra possa ser pregada, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade para falar conosco, nós que estamos aqui no Teu santo templo e também aqueles que nos acompanham, meu Deus, através dos seus lares, Pai. Deus de amor, Deus de misericórdia. Fale poderosamente aos nossos corações, que ao sairmos, meu Deus, daqui, nesta manhã, que tenhamos, meu Deus, convicção que o Senhor Deus falou conosco, que o Senhor Deus tem algo para ser realizado por intermédio de cada um de nós. Eu peço a Tua bênção sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que me ouvem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor. E eu quero iniciar, irmãos, esse momento fazendo um agradecimento a Deus
porque sem Ele nada disso estaria acontecendo. O motivo de nós estarmos reunidos aqui nesta manhã é porque aprove ao Senhor Deus nos dar proteção, nos dar livramento durante toda essa semana. O Senhor Deus colocou as suas mãos sobre a nossa vida. O Senhor Deus não deixou faltar o pão nosso de cada dia na nossa mesa. O Senhor Deus nos fez prosperar. Ele esteve ao nosso lado durante toda essa semana. Então eu inicio esta minha fala dando um tributo de adoração, de exaltação ao Deus protetor, ao Deus mantenedor, aquele que esteve conosco, aquele que está conosco. O Deus a quem nós servimos, o Deus que tem sustentado a sua igreja durante esses dias. E como Deus ele tem nos sustentado, irmãos. Como Deus tem sido fiel para conosco durante toda a nossa caminhada cristã. Nesta manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor com o tema: a igreja missional cresce no poder do Espírito Santo. Nós estamos caminhando para o final do nosso mês de missões. Na realidade, esta mensagem era para ter sido pregada no sábado passado. Devido a um atraso no material, nós iniciamos as mensagens a partir do segundo sábado do mês de setembro. E nós não poderíamos deixar de pregar esta mensagem, que é o encerramento de toda a campanha. Nós caminhamos até aqui, pela graça de Deus. Nós vamos refletir nesta manhã sobre as ações da igreja missional. Até hoje nós já aprendemos que a igreja missional, ela obedece às ordens de seu mestre. Esta mensagem foi pregada pelo presbítero Naor. Aprendemos também que a igreja missional, ela recebe o poder do Espírito Santo e ela prega integralmente a palavra de Deus, que foi o tema pregado pela irmã Rosana no sábado passado. Hoje nós vamos nos voltar para os resultados de todas essas ações. A igreja missional que prega a palavra de maneira integral, a igreja missional que obedece à ordem de Jesus, a igreja missional que recebe o poder do Espírito Santo, ela tem como resultado o crescimento no poder do Espírito Santo. E eu acredito que este é o sonho de todo líder, este é o sonho de todo pastor, é o sonho de todo presbítero, é o sonho de toda liderança, ver a comunidade cristã se tornando relevante, ver a comunidade cristã não apenas crescendo numericamente, mas ver a comunidade cristã forte na presença do Senhor, engajada na missão, servindo o reino de Deus com os seus dons espirituais e com os seus talentos por meio do ministério. Irmãos, isto é possível. Esse sonho, ele pode se tornar uma realidade. É possível a realização, é possível uma igreja que vive sob a direção do Espírito Santo ser transformada numa comunidade missional, uma comunidade onde o crescimento é com qualidade, onde as pessoas trabalham como uma comunidade unida, cheia do poder do Espírito Santo. E cientes disso, nós olharemos para alguns detalhes que são marcas desta comunidade que cresce no poder do Espírito Santo. A primeira marca é que o crescimento no poder do Espírito Santo não exclui uma doutrina saudável. Coloque isso na tua mente, irmãos. O crescimento no poder do Espírito Santo não exclui uma doutrina sadia, saudável. Na realidade, o derramamento do Espírito Santo
lá no Pentecoste, trouxe como resultado pregação e perseverança na doutrina dos apóstolos. Os irmãos que receberam o poder do Espírito Santo, estes foram motivados à pregação da palavra, e esta motivação os conduziu a perseverar na doutrina que os apóstolos haviam recebido de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o escritor Lucas afirma que os irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ele está deixando muito bem claro que esta perseverança era na doutrina que os apóstolos haviam recebido de nosso Senhor e Salvador Jesus. E o próprio Jesus Cristo, em João, capítulo 7, versículo 38, ele afirma dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então veja que todo o ensinamento provinha de Jesus. Toda a base da fé, toda a base da comunidade cristã está na palavra de Deus. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não cremos que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus, irmãos. Nós cremos que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, toda ela. Toda ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, a fim de capacitar o homem para toda boa obra, para que este pregue com eficácia a palavra de Deus na sua totalidade. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, a igreja que cresce no poder do Espírito Santo, ela cresce de maneira qualitativa. Esse crescimento é voltado para a palavra de Deus. Esse crescimento, ele não se restringe apenas aos dons espirituais, esse crescimento não se restringe apenas ao falar em outras línguas. Não, esse crescimento tem como resultado a pregação da palavra, este crescimento tem como resultado a perseverança na doutrina dos apóstolos, na doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver isso acontecendo, né? Na igreja primitiva. A igreja cresce nos dons espirituais, mas ela não menospreza os ensinos preciosos e riquíssimos da palavra de Deus. E quando eu falo da palavra de Deus, eu estou falando da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu estou falando da Bíblia que é composta pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. Antigo porque é tudo aquilo que foi escrito antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esta terra. Novo Testamento é tudo aquilo que foi escrito após a vinda de Jesus. Mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Nós não cremos em parte da palavra, nós cremos em toda a palavra. Nós não pregamos parte da palavra, nós temos a obrigação de pregar a palavra de Deus com integridade, toda a palavra do Senhor. Nós vamos ver na Bíblia vários textos que nos afirmam que todas as Escrituras precisam ser enfatizadas, precisam ser pregadas. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Senhor nosso Deus subsiste eternamente.
nós só vamos crescer no poder do Espírito Santo e só vamos experimentar um crescimento qualitativo quando esse crescimento nos levar para a perseverança na palavra de Deus. Vir à igreja, participar de um culto, falar em línguas estranhas e sair daqui e não ter a preocupação em se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, não é o resultado que Deus espera de nós. Quando Deus derrama do seu Espírito Santo sobre a igreja, a finalidade é que esta venha estar firme na palavra. A finalidade é que esta busque o crescimento com excelência. A finalidade é que a igreja dependa do poder do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos capacita a conhecer melhor a verdade que nos é revelada através da página das Sagradas Escrituras. Palavra de Deus, irmãos, perseverar na palavra de Deus. Paulo, ele escreve aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, 1 Coríntios, Paulo ele vai dizer que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, e não compreende mesmo. O homem natural, o homem carnal, ele não consegue compreender a palavra de Deus quando esta é pregada ao seu coração, porque para ele, por causa da sua naturalidade, por causa da sua racionalidade, por causa da sua carnalidade, a palavra de Deus para ele parece uma loucura. E ele não consegue entender, porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Então, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. O crescimento no poder do Espírito Santo não exclui, irmãos, em hipótese alguma, a perseverança na palavra. Nós aprendemos isso nesta manhã. Não se esqueça disso. Você, como homem espiritual, você, minha irmã, mulher de Deus, mulher espiritual, cheia do Espírito Santo, procure se dedicar a compreender as coisas espirituais. Procure se dedicar por meio do Espírito Santo a compreender a palavra de Deus. Procure, portanto, a compreender e viver os ensinos espirituais que estão contidos na palavra. Não exclua a palavra de Deus da sua adoração. Não exclua a palavra de Deus do seu louvor. A palavra do Senhor, ela precisa estar em eminência. A palavra de Deus precisa ser levada em consideração. E toda a palavra de Deus, irmãos. Todos nós somos convocados nesta manhã a nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. E um obreiro aprovado é alguém que conhece a palavra, é alguém que maneja bem a palavra de Deus, é alguém que estuda, é alguém que se esmera no conhecimento da palavra, é alguém que toma tempo lendo a Bíblia, buscando o poder do alto, buscando direção do Espírito Santo, para poder compreender aquilo que o Senhor espera de uma igreja missional. E quando eu falo igreja missional, eu não estou falando aqui de uma palavra, uma terminologia que está sendo muito usada nos nossos dias. Eu estou falando de um estilo de vida. Todos nós somos convocados por Deus a termos um estilo de vida missional, a sermos missionários no poder do Espírito Santo. E um missionário no poder do Espírito Santo, ele preza o estudo integral da Bíblia. Não tem como você ser um missionário no poder do Espírito Santo se você não conhece a palavra de Deus, se você não se dedica em conhecer, em estudar essa palavra que é poderosa. A segunda marca do crescimento de qualidade, promovido pelo Espírito Santo, não exclui
a comunhão dos santos. Os versículos 42 a 47 do livro de Atos, a base da nossa reflexão nesta manhã, se dedica a registrar enfaticamente o quanto os crentes daquele tempo trabalhavam pela unidade e pela comunhão da igreja cristã. Se nós olharmos atentamente para as ações comunitárias da igreja primitiva, nós vamos perceber que as ações comunitárias da igreja superavam as ações individuais. Quando nós olhamos para os versículos 42 a 47, nós vamos perceber que alguns verbos estão conjugados na terceira pessoa do plural. São eles: perseveravam, criam, vendiam, repartiam, comiam, dentre outros. Percebeu? Todas as ações comunitárias da igreja mostram que a unidade é muito importante, irmãos. A comunhão entre os irmãos, entre a comunidade cristã, é muito importante. Foi importante para os dias da igreja primitiva e é também importante para os nossos dias. Esta unidade, esta comunhão, ela não estava restrita apenas ao momento do culto. Nós chegamos aqui hoje às 9 horas da manhã e vamos ficar aqui provavelmente até às 11h30, quando muito 11h40. A nossa comunhão, ela não pode se restringir a este momento. A nossa unidade não pode se restringir a esse período de aproximadamente 2h30, contando escola bíblica e culto. Na realidade, quando nós olhamos para a comunhão dos santos na igreja primitiva, nós vamos ver no versículo 46 que os nossos irmãos, eles se reuniam no templo, mas esta reunião também se estendia para o ambiente exclusivo das casas. Os nossos irmãos, além de congregarem no templo, eles também estavam ligados no amor de Deus, e este amor, esse elo, era tão grande que os irmãos encontraram espaço para a celebração também nas suas casas. E eu fico imaginando o quanto é desafiador para nós, no meio desta sociedade contemporânea, aonde as pessoas alegam não ter tempo. As pessoas alegam que não conseguem ter tempo durante a semana para fazer um pequeno grupo. As pessoas alegam que não têm tempo para fazer uma reunião de família, um pequeno grupo de oração. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos ver que estes irmãos, eles também se reuniam nas casas para o partir do pão. E eles faziam isso com alegria e com um coração simples. Era no templo, era nas casas. O discipulado, irmãos, ele se desenvolve muito além dos nossos relacionamentos interpessoais. O discipulado, ele está muito além de lições teóricas, muito além. Discipulado é você caminhar ao lado de alguém. Discipulado é você acompanhar a pessoa. Discipulado é você andar ao lado dela. É você estar presente em cada detalhe da sua vida. A igreja missional que cresce no poder do Espírito Santo, ela não exclui a comunhão e a unidade. E se ela fizer isso, ela está fadada ao fracasso. A igreja precisa de comunhão. A igreja precisa de unidade.
Quando você percebe que um irmão não está participando das reuniões no templo, você precisa se preocupar. Você precisa tentar entender o porquê esse irmão não tem participado, quais são os motivos, quais são as razões que têm levado ele a um distanciamento da comunidade. Porque nós somos um corpo, e esse corpo precisa estar unido. Os nossos irmãos perseveravam, os nossos irmãos criam, os nossos irmãos repartiam, os nossos irmãos vendiam. Vendiam para poder repartir com aqueles que tinham necessidades. Na realidade, nesta comunidade aqui, ninguém passava por privação, porque os irmãos estavam atentos, os irmãos estavam vivendo o amor, e o amor de Jesus. O amor de Jesus nos constrange, o amor de Jesus que nos é derramado por meio do poder do Espírito Santo, transforma a nossa vida. Nós que naturalmente somos egoístas, nós que naturalmente somos individualistas, quando nós estamos encharcados do poder do Espírito Santo, quando nós estamos vivendo em unidade, quando nós reconhecemos que é importante a comunhão na Assembleia dos Santos, que é importante a comunhão na família, quando nós reconhecemos tudo isso, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na nossa vida, ele trabalha nos nossos corações e ele começa a alinhar os nossos pensamentos. O texto sagrado nos diz que os irmãos da igreja primitiva tinham tudo em comum. Já parou para pensar? O momento em que a igreja atinge esse nível de espiritualidade, aonde todos os irmãos da igreja têm os seus pensamentos convergidos pelo Espírito Santo, e a única proposta que nos é apresentada pelo Espírito Santo é que as nossas ações comunitárias glorifiquem o nome de Jesus. Cada ação, cada ato, cada atitude resulte em glorificação ao nome do Senhor, aonde o Espírito Santo ele denuncia a nossa individualidade, aonde o Espírito Santo ele começa a nos incomodar de uma vida egoísta e ele nos leva para trabalhar em benefício de outros. O Espírito Santo de Deus faz isso, irmãos. E na realidade, Jesus ele espera isso da sua igreja. A igreja que cresce no poder do Espírito Santo, ela prioriza a unidade, ela prioriza a comunhão da comunidade cristã. E eu gostaria de te convidar nesse momento a pensar: quanto você tem contribuído para a unidade da igreja? Quanto você tem contribuído para a união da igreja? Quais são os esforços que você e eu temos empenhado para que a igreja do Senhor viva nesses dias unida? Para que ela desfrute de comunhão, para que ela tenha um olhar para fora, para que as suas atividades não estejam restritas a esse ambiente aqui. Acontece aqui para o nosso fortalecimento espiritual, mas precisa sair daqui, além daquelas portas. Nós não podemos nos restringir a esse momento. É nas casas, é no partir do pão, é repartindo, vendendo se for necessário, para poder ajudar aqueles que têm necessidade. Talvez alguém que me ouve nesse momento fala: isso é uma utopia, isso não vai acontecer nunca.
no meio desta sociedade pós-moderna, que não tem tempo para se reunir. Jamais isso vai acontecer, irmãos. Na realidade, se nós abrirmos o nosso coração para o Espírito Santo de Deus fazer a obra, Ele vai produzir unidade, Ele vai produzir comunhão nas nossas vidas. Se tem um momento que nós estamos precisando de comunhão, é agora. É agora. Esse distanciamento social acabou levando várias pessoas a ficarem nas suas casas. E eu vou dizer para vocês, irmãos, durante esse período aí de abril, né, começou praticamente no mês de abril, nós já estamos no mês de outubro. Tem pessoas que durante esse período todo não deu um abraço em ninguém e não recebeu um abraço de ninguém. E aí eu pergunto para você, como está o coração desta pessoa? Como está o coração desse irmão, dessa irmã, que está aí aproximadamente há mais de 5 meses sem receber um abraço, sem receber, né, um aperto de mão? Nós estamos falando aqui sobre, né, sobre unidade, estamos falando sobre comunhão. Tem pessoas que já não conseguem, por causa da pandemia, mais almoçar com seus amigos, né? Quantas lutas, quantas dores, quanto sofrimento. E aí eu pergunto para você, o quanto você conhece das lutas e das dores daqueles que fazem parte da nossa comunidade? O quanto você sofre com eles, as dores que eles estão sofrendo? Ou o quanto você tem se alegrado com as suas vitórias? Irmãos, nós temos mecanismos, nós temos meios para poder viver e agir através de ações comunitárias, mesmo diante da pandemia. Nós temos formas de poder ir além daquilo que nós estamos usando. Através do Espírito Santo, você pode, né, se engajar em um projeto de pequeno grupo. Através do Espírito Santo, você pode ir até a casa de alguém. Você pode intensificar a comunhão. Você pode intensificar a presença gloriosa do Espírito Santo na sua vida, indo até estas pessoas. Comunhão, unidade. Não tem como a igreja do Senhor Jesus Cristo excluir a unidade, irmãos. Crescimento sem unidade não leva a lugar algum. A terceira marca do crescimento alcançado no poder do Espírito Santo é que esse crescimento não exclui o crescimento numérico. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos que os nossos irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles se relacionavam de maneira comunitária, de maneira saudável, mas também aquela comunidade estava aberta para novas pessoas e tantos quanto quisessem se aproximar dela. Ela não era uma comunidade que excluía, era uma comunidade inclusiva,
Quando nós olhamos para o versículo 47 de Atos, capítulo 2, nós vamos ver que era uma comunidade que contava com a simpatia do povo. Aquela comunidade que é o sonho de todos nós, era uma comunidade carismática para os de fora. Era uma comunidade que encantava essas pessoas por meio do seu testemunho e por meio da sua vivência. Era uma comunidade que contagiava as pessoas que entravam naquela igreja para poder participar de um culto, não queriam sair dali. As pessoas vinham e ficavam, porque era uma comunidade que acolhia, era uma comunidade que exercia a prática da hospitalidade, era uma comunidade que exercia a prática da preocupação. Os irmãos testemunhavam de Cristo, os irmãos viviam, tinham vivência de Jesus nas suas vidas. E sabe qual foi o resultado de tudo isso, irmãos? Um crescimento expressivo. Nós lemos aqui que quando Pedro ele pregou o seu primeiro sermão, quando ele fez o apelo, quase 3.000 pessoas entregaram as suas vidas ao senhorio de Jesus. Essas pessoas que se entregaram a Cristo, nós não vemos histórico de desvio, nenhuma delas se desviaram já no outro dia. Ao contrário, no primeiro sermão foi 3.000 pessoas. No segundo sermão, esse número foi para quase 5.000 pessoas. E nós vamos ver, irmãos, registrado em Atos dos Apóstolos, que o avanço da igreja era cada vez mais expressivo através da mensagem do Evangelho. As pessoas ouviam a mensagem do Evangelho, as pessoas se compungiam diante da mensagem do Evangelho, as conversões estavam acontecendo não somente em Jerusalém, mas por todo o mundo daquela época. As pessoas ouviam o pregar do Evangelho através de um testemunho vibrante, através de uma vivência, através de uma palavra que era voltada, que era dominada pelo poder do Espírito Santo. A igreja que cresce no poder do Espírito Santo, ela não exclui, irmãos, o crescimento numérico. Nós precisamos crescer numericamente. Eu não estou falando aqui de um crescimento sem aprofundamento na palavra. Eu estou falando de um crescimento com qualidade. Eu estou falando de um crescimento com discipulado, aonde as pessoas chegam, aprendem a palavra, são engajadas na missão, são revestidas do poder de Deus, não tem impedimento para que elas exerçam os seus dons na igreja. Essas pessoas são acolhidas, essas pessoas são evangelizadas e de repente essas pessoas estão evangelizando outros. Deus não nos plantou na sua igreja para ficarmos vendo as coisas acontecer. Você que foi alcançado por Jesus Cristo, você que foi salvo pelo poder do Evangelho glorioso pregado, você precisa viver um testemunho que resulte em conversão. As pessoas aí fora, irmãos, estão sedentas. As pessoas aí fora estão gemendo. As pessoas aí fora estão compungidas, esperando uma pregação, esperando um evangelismo eficaz. As pessoas estão esperando ações espirituais milagrosas. A igreja
que cresce no poder do Espírito Santo, ela não exclui o crescimento numérico. Nós precisamos nos preocupar, sim, porque tem muitas pessoas que ainda não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Ainda tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas, e elas vão ser alcançadas por meio da pregação do Evangelho. Tem muitas pessoas que precisam seguir a Jesus, elas precisam ser porta-voz de Cristo. E isso acontece por meio do Evangelho sendo pregado. Primeiro sermão, 3.000 pessoas. Segundo sermão, quase 5.000 pessoas. E se você continuar lendo todo o livro de Atos, você verá que o resultado de um discipulado bem feito gera muitos resultados. E eu quero te desafiar nesta manhã a fazer um compromisso com Deus. Você que faz parte da Igreja de Jesus, porque eu tenho certeza que a Igreja Adventista da Promessa, ela é a Igreja de Jesus. Essa igreja, ela tem compromisso com a palavra de Deus, irmãos. Essa igreja, ela não nasceu do partidarismo, ela não nasceu de divisões, ela não nasceu porque o grupo A não concordava com o grupo B. Essa igreja nasceu pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E essa ação te alcançou. Hoje você faz parte desta igreja, hoje você está engajado nesta igreja. Muitos dos que estão aqui tiveram a oportunidade de ver pessoas se rendendo ao senhorio de Jesus. Muitos dos que estão aqui tiveram a oportunidade de verem pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. E eu gostaria de desafiar nesta manhã a olhar para a palavra de Deus. Eu gostaria de te desafiar nesta manhã a olhar para a igreja do Senhor e a se colocar como um discípulo. Alguém que está disposto a discipular alguém que está disposto a pregar o Evangelho, a viver como um missionário, a viver um estilo de vida que glorifique a Cristo. Você pode pregar o Evangelho para alguém ainda durante estes meses que nos resta de 2020. Você pode trazer alguém para a igreja. Você pode engajar alguém na missão. Você pode trabalhar e fazer com que pessoas venham se render ao senhorio de Jesus Cristo. Deus, Ele escolheu a mim e a você, e Ele espera, irmãos, Ele espera de cada um de nós que vivamos um evangelho, um estilo de vida missionário, aonde as pessoas que estão à nossa volta sejam impactadas pelo poder de Deus. Nós não podemos deixar de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos crescer. Eu não sei se você está satisfeito com o crescimento da igreja que você congrega. Uma coisa eu tenho certeza, tem muito mais pessoas que precisam começar a participar desta igreja. Tem muito mais pessoas que precisam se render aos pés de Jesus. Tem muitas pessoas que precisam adentrar por essas portas e sentir a presença de Deus aqui, irmãos.
serem contagiadas pela presença de Deus e se arrependerem dos seus pecados e começarem a seguir a Jesus. Mas para que isso aconteça, para que a igreja cresça em qualidade, para que a igreja cresça numericamente falando, eu e você precisamos nos colocar à disposição da obra. Não é você que vai fazer o crescimento acontecer. A única coisa que Deus espera de mim e de você é que nós preguemos o Evangelho, é que nós vivemos um testemunho autêntico, que glorifique a Jesus. O crescimento que o Senhor vai dar para a igreja será de forma espontânea, natural e saudável, porque Ele é o dono da igreja. E o dono da igreja, ele faz com que a obra dele cresça, mas ele conta comigo e com você. Nós precisamos abrir a nossa boca e pregar o Evangelho de Jesus Cristo com intrepidez, com autoridade. Pregar a palavra de Deus, irmãos, sem nenhuma reserva, sem nenhum medo. Essa palavra que nós temos aqui em nossas mãos. Você pode fazer um compromisso nessa manhã e dizer: Senhor Jesus, eu saio daqui nesta manhã de sábado e eu firmo um compromisso na Tua presença, que no poder do Espírito Santo eu vou abrir a minha boca e eu vou falar do Teu Evangelho para alguém. Pelo menos uma pessoa eu quero trazer para os pés de Jesus ainda esse ano. E eu sei que tem pessoas ao lado da minha casa, eu sei que tem pessoas da minha família que estão precisando, eu sei que tem pessoas em todos os lugares, e com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, no poder do Espírito Santo, eu me coloco na Tua presença, Senhor. Eu quero proclamar a Tua mensagem integral, eu quero pregar o reino de Deus, eu quero aproveitar cada oportunidade que me for dada. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos dos que estão aqui nesta manhã tiveram a oportunidade durante a semana para falar de Jesus. Muitos daqueles que estão me ouvindo agora, Deus colocou alguém no teu caminho durante essa semana. E Ele vai continuar colocando pessoas na tua frente. Ele vai continuar enviando pessoas para que você pregue o Evangelho. Vamos crescer, irmãos, no poder do Espírito Santo. Vamos pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Vamos viver um estilo de vida missionário. Para que os irmãos entendam como que as pessoas estão sedentas, eu quero terminar aqui essa mensagem dizendo para vocês que ontem eu entrei dentro da Policlínica do Planalto, eu fiquei ali por cerca de umas 2 horas. E aí no momento que a Tamara passou, ela simplesmente falou: ô pastor. E bastou ela citar a palavra pastor, que foi o suficiente, irmãos, para várias pessoas que estavam ali dentro começar a pedir ajuda. Vocês perceberam? Várias famílias pedindo ajuda, pessoas dizendo: olha, eu estou desviado, eu estou distante dos caminhos do Senhor, mas eu quero voltar. Pessoas pedindo oração. Percebe, irmãos, as nossas atividades não estão restritas aqui dentro. A igreja precisa crescer para fora. A igreja de Jesus precisa expandir para fora. Nós não podemos passar um sábado à tarde sem dizer que não tem nada para fazer, porque tem.
Tem pessoas sedentas, tem pessoas esperando. E Deus te capacitou, o Espírito Santo habita dentro de você. Você tem os dons espirituais para serem exercitados lá fora. Não fique questionando, simplesmente se coloque à disposição do Senhor. Se coloque nas mãos do Senhor e diga: Senhor Deus, eu quero ser usado como canal de bênção nas tuas mãos, eu quero que o teu nome seja glorificado, eu quero que pessoas creiam em Jesus como Senhor e Salvador. Eu faço esse compromisso nesta manhã, Senhor. Eu não vou ficar escorado. Eu não vou ficar dando desculpas, eu não vou ficar criando desculpas, porque eu saio para todos os lugares, eu tenho vários tipos de assuntos, por que eu não me envolvo em pregar a tua palavra? Por que eu tenho assuntos para comentar, quando na realidade o assunto principal é o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Irmão, se nós queremos ver esta igreja crescendo, se você sonha com esta igreja crescendo em unidade, em amor, em comunhão, se você sonha em ver esta igreja crescendo na perseverança, na doutrina, se coloque mais na presença do Espírito Santo. Se coloque à disposição da obra do Senhor. Não perca tempo, nós precisamos pregar o Evangelho, e o Evangelho de Jesus Cristo é urgente, é para ontem. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, tem vidas morrendo. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas gemendo. E Deus escolheu você para poder fazer parte da igreja missional. E Ele conta com você. Então vamos pedir para que o Senhor, nesta manhã, tire do nosso coração todas as desculpas que nós estamos criando. Vamos pedir para que o Senhor tire do nosso coração todas as barreiras que nós estamos levantando, porque Jesus Cristo já derrubou essas barreiras. Não tem barreira para a pregação do Evangelho. Se você quer ver a igreja crescendo, se levante no poder do Espírito Santo e faça um compromisso com Deus nesta manhã. Eu quero, Senhor, ver o crescimento de qualidade da igreja. Eu quero, Senhor, ver resultados no meio da nossa comunidade. Eu quero, Senhor, que a nossa igreja, aqui na Avenida Carmindo de Campos, eu quero que esta igreja cresça com aprofundamento bíblico. Eu quero que esta igreja estreite os seus laços comunitários. Eu quero que esta igreja aumente o seu número de membros, mas que esses irmãos sejam acompanhados para crescerem de maneira saudável. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero te desafiar a avaliar nesse momento as tuas ações missionárias. Você não vai avaliar as minhas. Você avaliar as minhas ações missionárias é muito fácil. E nós temos facilidade para avaliar as ações missionárias dos outros. Deus, Ele nos convida nesse momento para avaliar as nossas ações missionárias de maneira pessoal. Faça uma análise pessoal da sua vida e veja tudo aquilo que você fez de janeiro ao início de outubro, no que diz respeito à obra do Senhor. Veja aonde é que você precisa melhorar. Tem alguma área que você precisa melhorar? Dá para você andar a segunda milha?
Dá para você abrir na tua casa um grupo de comunhão? Dá para você, agora à tarde, ir no hospital visitar alguém? Dá para você, agora à tarde, ir fazer um estudo bíblico com alguém? Eu gostaria que esta avaliação, ela fosse pessoal. Após fazer este exercício, eu quero que você ore, e eu também vou orar nesse sentido, e pedir para que o Senhor nos perdoe, na onde nós estamos sendo relapsos. Senhor, perdoe aonde eu estou sendo relapso e me ajude em minhas fraquezas, a fim de que eu tenha um estilo de vida que glorifique ao Teu nome, aonde eu viva mais sob a intensidade do poder do Teu Espírito Santo, porque eu quero ver o nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado. E uma das formas do nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado é quando vidas se rendem aos pés do Senhor. Você aceita fazer esse desafio agora? Então eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos e a falar com Deus. Mas fale com o Senhor com sinceridade. Diga para Ele: Senhor, a minha vida na Tua presença está assim e assim. Mas eu sei que dá para melhorar. E eu quero melhorar. E eu vou melhorar no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos falar com o Senhor, irmãos? Fale com Deus. Bendito Deus e Pai, Deus Santo, Deus poderoso. Nós estamos na Tua presença, Senhor. E nós reconhecemos que o Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o maior interessado em ver a sua igreja vivendo um estilo de vida que atraia as pessoas que estão lá fora. Pai querido, nesta manhã nós estamos na Tua presença. Muitas coisas aconteceram, meu Deus, de janeiro para cá. Perdoa-nos, meu Deus, na onde nós deixamos a desejar. Eu peço que nesse momento, Senhor, estenda as Tuas mãos sobre a Tua igreja. Eu peço que o Senhor mova com o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que haja desejo ardente em nossos corações, meu Deus, de nos comprometermos com a pregação do Evangelho. Senhor, nós temos uma palavra poderosa, nós temos uma doutrina bíblica. A nossa igreja, meu Deus, ela não prega heresia. Senhor, esta igreja, ela recebeu por graça e por misericórdia a iluminação do Teu Espírito Santo, e a nossa doutrina é uma doutrina saudável. A nossa doutrina, ela está focada em glorificar a Jesus Cristo, está centrada na pessoa de Jesus. Então, meu Deus, nos usa, Senhor. Senhor, coloque em nossos corações o desejo para poder, meu Deus, fazer a Tua obra. Senhor, tira todo o empecilho. Meu Deus, todas as barreiras que nós levantamos, todos os empecilhos, meu Deus, que nós colocamos, Senhor. Deus de amor, Deus de misericórdia, que o Teu Espírito Santo possa soprar sobre esta igreja, que o Teu Espírito Santo possa soprar sobre esta liderança, meu Deus, que o Senhor possa levantar aqui neste lugar homens e mulheres cheios da autoridade do Espírito Santo de Deus. Senhor da glória,
faça arder em nossos corações, meu Deus, a chama do Teu Espírito Santo. Faça arder em nossos corações, meu Deus, o desejo pelas almas. Ó Senhor da glória, faça, meu Deus, arder, meu Deus, em nossos corações o anseio pela pregação do Evangelho. Tira de nós, meu Deus, toda a inércia. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que está nos paralisando, tudo aquilo que está nos petrificando, meu Deus, que tem sido um empecilho para que preguemos o Evangelho de Jesus Cristo. Deus de amor, Deus de misericórdia, que as nossas ações, meu Deus, a partir de hoje, sejam ações, meu Deus, focadas na comunhão. Que as nossas ações, meu Deus, a partir de hoje, meu Deus, sejam ações focadas na unidade, Jesus querido. Se porventura, meu Deus, tem alguém neste momento que pensa em desistir da fé, Deus de amor, reacenda neste coração, meu Deus, a Tua palavra, tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele aprendeu desde a sua infância. Oh Cristo, oh Cristo poderoso, Tu és aquele que pode fazer a obra, Tu és aquele que pode nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós vivenciamos na Tua presença. Não nos deixe, meu Deus, viver a vida sem estar engajado com a Tua palavra, com o Teu Evangelho. Levanta aqui nesta igreja, meu Deus, homens e mulheres, jovens e crianças, com os seus corações ardentes por almas. Levanta, meu Deus, no nosso meio, Jesus querido. Eu sei que o Senhor é poderoso. Esta obra não é minha, esta obra é Tua, esta obra nasceu no Teu coração, é o desejo de Deus que a igreja dEle esteja envolvida em ações missionárias que resulte em salvação de almas. Pai querido, nós queremos crescer, Senhor, nós queremos ver esta igreja cheia. Nós queremos ver esta igreja, meu Deus, transbordando na Tua presença. Nós queremos ver, meu Deus, o Teu Espírito Santo inundando os nossos corações. Queremos ver pessoas sendo cheias do Espírito Santo, sendo batizadas no Espírito Santo, sendo usados com os dons espirituais para pregar o Teu Evangelho com ousadia, com intrepidez, com coragem, com bravura. Deus de amor, sejas conosco, Senhor, e incendeia os nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando, irmãos, e que nós possamos sair daqui com essa mentalidade. Deus, Ele me chamou para ser um missionário. Missionário aqui, no meio dessa comunidade, aí fora, aonde Ele me colocou, aonde Ele vai me colocar. Pessoas vão vir à minha presença e eu tenho certeza que Deus vai me usar. Eu quero ver pessoas se rendendo ao senhorio de Cristo. Amém? Este é o maior objetivo, irmãos. O maior objetivo é ver as pessoas se rendendo a Jesus, vindo para esta comunidade e sendo inseridas aqui, daqui um pouco essas pessoas estarem pregando o Evangelho de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Peço a você que curve a tua cabeça e nós seremos despedidos com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Seu Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém.